Senhor presidente, eu tenho uma breve apresentação que contextualiza os esforços que a gente vem realizando no debate desse tema. Quero agradecer a presença do Cléo Carneiro, do Sérgio Galindo, do Olímpio Alves, do Stan. Muito obrigado pela presença. Agradecer muito também a presença de colaboradores, Tiago Aguiar, que também está aqui com a gente, colaboradores da Mutante, uma das empresas que realizam o debate e a tecnologia que embarca a possibilidade de a gente ter trabalho remoto com competência, teletrabalho. Senhor presidente, eu fiz uma breve apresentação para que a gente entenda quais são os mecanismos de uma nova fórmula de oferecer para a cidade desenvolvimento econômico sem precisar deslocar as pessoas. Então, durante muito tempo, a gente, no país, nos estados e nas cidades, a gente presta benefício para quem instala a sua indústria e a gente sempre cria áreas remotas, distantes, para criar o centro industrial, o polo de desenvolvimento industrial. Então, durante muito tempo, a lógica de incentivo foi imaginar qual é o espaço longe do centro urbano que a gente vai acomodar o emprego. E depois a gente passou a gastar um dinheiro gigantesco para levar as pessoas até esse emprego. Não foi diferente na concentração do emprego nas regiões centrais e o esforço que é feito para trazer todas as pessoas da periferia que vão servir a essas regiões centrais. Lembrando que na cidade de São Paulo, 11 dos 96 distritos concentram mais de 85% dos empregos. Então, a cidade é obrigada a se deslocar de maneira intensa, gastando uma fortuna de dinheiro sem poder captar nenhum centavo desse dinheiro que é jogado fora. A partir do começo de 2018, a gente passou a debater com WRI, que trabalha o conceito das cidades sustentáveis, e isso se deu por conta de uma oportunidade que a Câmara me deu de participar do último encontro mundial de cidades em Kuala Lumpur, quando foi apresentado por diversas cidades globais teses para redução das distâncias na geração de atividade econômica. Então, o WRI é um dos organismos internacionais que debate a eficiência, efetividade e eficácia do investimento público, das políticas públicas geradoras de emprego. A Brascom é importantíssima porque é a associação que reúne as empresas de tecnologia e é só a partir da tecnologia que eu consigo realizar o trabalho remoto. Então, eu só posso falar em trabalho remoto quando eu embarco tecnologia. A Sobrate, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade. Muito tem sido debatido sobre isso. A gente escutou no último período como a gente pode ter oferta de saúde à distância, como eu faço com um médico que está aqui, consiga, de fato, atender um paciente remotamente, se a especialidade dele não é possível ter em todas as cidades. Então, tem muita coisa que a tecnologia está permitindo e a gente não está sabendo incentivar. Então, o que a gente tentou trazer no debate com a Mutante, com a Eleven, com a Tech, com a Home Agency, a gente tentou trazer todos os elementos e todas as evidências para a cidade de São Paulo ser a primeira cidade do Brasil de ter uma política pública de teletrabalho. Essa é a questão fundamental que nos reuniu. Então, realizamos a primeira audiência pública sem projeto ainda. A primeira audiência pública foi para desenvolver a nossa capacidade intelectual e criativa, que buscava uma forma legal para isso. Depois da audiência pública, uma série de reuniões técnicas que envolveram a Secretaria da Fazenda, porque é responsável pela forma com que você concede benefícios fiscais, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque é aquela que consegue enxergar a demografia da cidade, portanto, onde você tem oferta de emprego e onde você tem mão de obra excedente, e isso nos permitiu apresentar o projeto de lei. Então, tivemos, como a gente anuncia aqui, uma construção coletiva. Quais são as premissas do projeto? E aí é fundamental a redução dos deslocamentos. Só para a gente ter uma ideia de volume de recursos. Em 2012, o professor Marcos Sintra, via Fundação Getúlio Vargas, anunciou que a cidade de São Paulo, valores daquela época, gastava 48 bilhões de reais todos os anos com os nossos congestionamentos, com a nossa incapacidade de circular na cidade. Então, a primeira coisa que a gente tenta enfrentar é esse número de 2012.
Portanto, tem uma deseconomia o trânsito da cidade. Só para se ter uma ideia, só da Zona Leste para a região central, desloca-se um Uruguai inteiro. Então é pegar um país inteiro, tirar da Zona Leste e arrastar 30 quilômetros e instalá-los na região central. Então isso gera uma deseconomia. Mas gera também outros fatores que aqui a gente acabou de comentar. Redução da emissão de gases que produzem o efeito estufa. E, consequentemente, melhora na qualidade de vida. Então aqui a gente trouxe duas pequenas premissas para anunciar outras que são consequentes. Mais tempo para a família, mais tempo para o lazer, mais tempo para práticas e atividades esportivas, mais tempo para cuidar da sua saúde, mais tempo para estudar e, portanto, se preparar mais para prestar um melhor serviço. Aumenta a produtividade, aí está chegando para depois apresentar as pesquisas que já foram realizadas. Então a gente fala das premissas, mas depois a gente mostra também as pesquisas que já foram realizadas, que vão, aí sim, confirmar a tese. Tese confirmada com pesquisa é como a gente deve avançar. Então, dados da pesquisa SAP realizada entre 2016 e 2018, mostra um crescimento já sem nenhum incentivo público, de 22% de empresas que estão adotando o teletrabalho. A cidade de São Paulo, o poder público, já adotou o teletrabalho. Portanto, a gente já tem o teletrabalho em uma das secretarias. A Secretaria de Fazenda utiliza o teletrabalho para parte dos seus auditores fiscais. Por quê? Os auditores fiscais atuam na frente de uma tela de computador. O que ele precisa é só a tecnologia à disposição dele e os dados, exatamente para investigar se aquele contribuinte, sim ou não, de fato, fez o recolhimento dos seus devidos tributos. Então, está claro para a gente que muitas das atividades a pessoa não precisa nem sair de casa, mas a gente vai avançar nisso. Então, já estamos deixando à disposição de vocês a pesquisa que orienta como uma política pública pode ser desenvolvida a partir de evidências. E, portanto, como a gente pode acelerar esse processo. Portanto, teremos mais empresas na cidade de São Paulo realizando teletrabalho, tendo home base, que aí é pensar como uma empresa pode se instalar num prédio residencial que foi construído naquela época de prédio condomínio, que tem um grande salão de festa que é usado uma vez por ano pela reunião de condomínio para reclamar do preço do condomínio. Você pode embarcar nestes prédios um home base e, portanto, os engenheiros que porventura morem no Aricanduva e que atuam na empresa X vão se deslocar 2 quilômetros até o seu ponto de trabalho, que não é mais na Berrini, é no Aricanduva. Então, o que a gente está trazendo aqui é uma mudança efetiva na forma de organização e distribuição do trabalho da cidade, não mais dizendo onde eu tenho que instalar o posto de trabalho, é onde o posto de trabalho faz melhor para a cidade. E ele faz melhor para a cidade quanto mais próximo da casa deste trabalhador. Então, esse conceito de flexibilização, ele é trazido para esse ambiente, e eu coloco esse como um segundo elemento fundamental para a gente enfrentar os desafios da nossa cidade. Não adianta mais alargarmos as avenidas, porque para ter uma cidade melhor a gente tem que reduzir os deslocamentos, não aumentá-los. Então não faz sentido eu criar mais uma faixa na radial para trazer os amigos da Moca para a região central. Eu tenho que levar o trabalho para a Moca, eu tenho que levar o trabalho para Itaquera, eu tenho que levar o trabalho para Guaianazes, senão eu erro. Eu erro na política de desenvolvimento da cidade. Mas todas as vezes a gente pensava como eu vou levar a indústria inteira para lá, a empresa inteira para lá. Eu não preciso mais. O que eu preciso é garantir que o posto de trabalho esteja bem posicionado, tenha capacidade de se conectar com a empresa e tenha a tecnologia embarcada para que essa qualidade de serviço seja prestado. Aí a gente apresenta o projeto do teletrabalho, que ele tem prestação de serviço, já é a matriz do nosso desenvolvimento econômico da cidade, e é no teletrabalho que são realizados quase que 90% dos serviços que são prestados. Portanto, estamos dizendo o seguinte: aquilo que faz a economia da cidade funcionar é exatamente onde o teletrabalho se encaixa perfeitamente. Então, o que a gente trouxe aqui? Aí são os conceitos que estão embutidos no projeto. Prestação de serviço predominantemente fora das dependências do empregador, mas viabilizado a partir de tecnologia.
constar expressamente no contrato de trabalho. As pessoas sabem que elas estão se colocando à disposição de um novo modelo transformador da cidade. A atividade é realizada predominantemente na residência ou em espaços compartilhados. A gente está dizendo o seguinte: a gente não precisa imaginar o teletrabalho como algo que também força o cidadão a só trabalhar na sua casa. Não! A possibilidade de você ter um ponto remoto em que 20, 30 pessoas se encontram no seu próprio bairro também é muito positivo, e por isso que eu dei o exemplo da empresa química que acabou contratando diversos trabalhadores do Aricanduva que não os desloca mais para Berrini. E a gente criou uma fórmula para isso, é uma fórmula com que a empresa é incentivada. A gente incentiva a empresa e o trabalhador. A inteligência aqui é gerar mais tributos para o município, porque quanto mais você inibe a circulação, menos se gasta com o subsídio do transporte público coletivo. Então aqui a gente está fazendo um processo cruzado. Os 3 bilhões de subsídio que eu gasto por ano, ao invés de eu gastar para as pessoas circularem, eu gasto para as pessoas não circularem e darem melhor contribuição à cidade. Então, para o empregador, é benefício no seu ISS, conforme ele gera mais tributo e conforme ele emprega mais pessoas no teletrabalho. Para o trabalhador, ele recebe um benefício direto no seu imóvel, porque se ele precisa fazer uma adaptação para aquele imóvel seguir todas as orientações para a boa prestação de serviço para a cidade, aqui estamos falando também que a cidade de São Paulo quer ser a principal cidade ofertadora de serviços tecnológicos para o planeta. Então, eu tenho que mostrar para o mundo inteiro que aqui tem uma política que qualifica a mão de obra que presta serviço. Porque aí quem contrata serviço no mundo inteiro vai olhar para a cidade de São Paulo como uma cidade inovadora e vai dizer o seguinte: eu que estou aqui nos Estados Unidos quero contratar esse modelo de serviço tecnológico que está embarcado na cidade de São Paulo, porque lá tem uma política pública que zela pelo conforto, pelo bem-estar do trabalhador, mas incentiva a empresa a gerar um emprego. Portanto, todo mundo empurrando para o mesmo lado. Uma possibilidade muito importante que a gente está lançando é coworking na periferia. Então, a gente pode ter espaços de trabalho remoto na periferia, e estamos dizendo o seguinte: como a gente dá um benefício para quem quer montar o seu coworking na periferia, portanto, poder reunir diversas pessoas fora do seu ambiente de casa, mas na periferia. A gente só está trabalhando com um conceito: não será computável a área do coworking se ele construir uma edificação que tem dentro dela o coworking. Portanto, você está dizendo, a cidade de São Paulo também está pulverizando as possibilidades de acesso a esse trabalhador em espaços periféricos com qualidade. Porque senão fica muito estranho a gente ter coworking na Paulista, ter coworking na região central, ter coworking na Berrini, mas não ter o coworking na periferia. Então você faz as pessoas se deslocarem para a região que já está adensada para encontrar ali um posto de emprego remoto. Então você faz a pessoa pegar o mesmo congestionamento para ir para um posto de trabalho remoto. Quem está dizendo é: temos que levar aquilo que é muito bacana ter na Paulista, é muito bacana ter na Berrini, mas é muito mais importante ter na periferia, porque aí o deslocamento cessa e a cidade melhora. Então fiz questão, senhor presidente, como tenho feito em todos os meus projetos, de não só ter uma elaboração técnica e conceitual muito consistente, reunir quadros técnicos da sociedade que possam nos ajudar. Portanto, aqui agradeço muito todos os técnicos e profissionais que nos ajudaram até esse momento. Vocês foram imprescindíveis para a gente conseguir convencer o Executivo, convencer a Comissão de Constituição e Justiça que era possível a cidade de São Paulo, e é possível a cidade de São Paulo ter uma política de desenvolvimento econômico inteligente e que gere mais riqueza para a cidade, gere mais conforto para o trabalhador e mais qualidade de vida. Então, senhor presidente, acredito que a gente pode ter algo absolutamente inovador, que foi escrito no plano diretor como uma das regras de desenvolvimento da cidade saudável, como um elemento central, que é a política de teletrabalho, incentivo ao teletrabalho, ao trabalho remoto, aos coworkings e aos home base. Parabéns, vereador Paulici Neto. Parabéns pelo projeto e também pela brilhante exposição. Eu compartilho com Vossa Excelência, porque eu também milito nesta área, né, com essas dificuldades que nós temos aí na questão, principalmente da mobilidade urbana. Parabéns, vereador. Bom, dando sequência ao debate desse projeto de lei, inscrito aqui Cléo Carneiro do Sobrate. Quero agradecer a oportunidade, felicitar
o vereador Polis e sua equipe. Está sendo gravado, por favor, pode falar com mais... Ok. Então eu quero felicitar... Obrigado, Fábio. Eu quero felicitar o vereador, a sua equipe, pela brilhante defesa e agradecer a oportunidade de a Sobrate, a qual tenho a honra de presidir, de ter contribuído para esse projeto pelo alcance que ele tem. Eu trouxe algumas outras questões que enriquecem a necessidade do teletrabalho, mas o vereador Polis já está virando um mestre em teletrabalho. Eu quero acrescentar 2 ou 3 outras questões. A primeira delas é que, evitando o deslocamento das pessoas da periferia para o centro, isso vai enriquecer o comércio local. As pessoas, ao invés de estarem comendo em restaurantes em regiões feitas a Berrine e em outras regiões, vão estar se valendo do comércio local. Então, o Parque da Zona Leste vai se beneficiar também nesse aspecto. Um outro é a possibilidade de inclusão de pessoas com deficiência. Ao evitar o deslocamento, a gente dá mais oportunidade para as pessoas com deficiência. A diminuição do congestionamento vai gerar uma economia de combustível também. Então, essa é uma questão importante e vai reduzir a sinistralidade de acidentes de trajeto. Então, são questões que são muito importantes e eu faço simplesmente esse adendo. Estão conosco aqui, da Sobrate, o engenheiro Olímpio Álvares, que, entre outras, é uma autoridade na questão de poluição urbana. Ele vai dar um pequeno depoimento. E está conosco também a Vera Boscati, que coordena um grupo no Conselho Regional de Administração que trata do teletrabalho. Então, nós temos aqui o aval e o apoio do Conselho Regional de Administração de São Paulo, o que é uma coisa muito importante. Então, se me permitem, eu vou passar a palavra para o Olímpio e depois a gente encerra a participação da Sobrate. Muito obrigado a todos. Só para anúncio, na forma regimental, eu quero anunciar que o próximo orador inscrito é Olímpio Álvares, engenheiro da Sobrate. É só para constar das notas taquigráficas. Com a palavra, Olímpio. Obrigado, vereador. Parabéns, vereador Polis, pela brilhante apresentação. Eu acho que não poderia ter sido melhor defendida. Eu, quando entrei na Sobrate, a minha origem é da CETESB. Eu trabalhei 26 anos desenvolvendo programas de controle de poluição do ar, de veículos especificamente. Eu fui gerente dessa área durante 2 décadas e meia e entre os programas que foram desenvolvidos foi estabelecida uma estratégia de controle de poluição que abarca diversas frentes. Uma delas é o controle da demanda de deslocamentos motorizados, né? Isso tem um potencial muito grande de redução das emissões de monóxido de carbono, material particulado, óxido de nitrogênio, que causam a poluição por ozônio também. Esses poluentes têm uma influência direta no aumento dos índices de morbidade e mortalidade por doenças cardiorrespiratórias. Vocês veem aí frequentemente nas notícias de jornal a Faculdade de Medicina publicar os trabalhos científicos que são feitos em São Paulo, dizendo que só no município de São Paulo 4.000 pessoas morrem prematuramente por conta dessas doenças geradas pelo trânsito de veículos e pela poluição que eles causam. Então, foi por isso que nós desenvolvemos esse projeto dentro da Sobrate, né, com esse viés ambiental, e nós trabalhamos intensamente para conseguir convencer a comunidade política dos políticos e a comunidade científica também de que o teletrabalho é uma ferramenta importantíssima para a sociedade e é uma ferramenta que já é usada
para fins de estratégia de controle de poluição na Europa, nos Estados Unidos. Então nós estamos fazendo aqui algo que consistentemente já é uma ferramenta que faz parte das políticas públicas de melhoria de qualidade de vida. Então eu agradeço a oportunidade e encerro a minha fala. Perfeitamente, então, o próximo orador, Tiago Aguiar, também, que aqui não está marcado, também é do Sobrate. Tiago, de onde é? Então, só a hora que é o Tiago. Só fala de onde é para poder ficar registrado, tá? Nas notas taquigráficas, que aqui não está marcado. Bom dia, ou já boa tarde. Meu nome é Tiago Aguiar, eu sou um consultor particular. Eu venho ajudando e trabalhando junto com o vereador Policy já há algum tempo nesse projeto. E ajudei a uma parte que a gente fez uma pesquisa internacional para ver como é que funcionava o teletrabalho fora do país, como é que as pessoas, o trabalhador poderia trabalhar de casa. E a gente viu algumas legislações internacionais, somente na França, na Inglaterra, no Canadá. Os Estados Unidos também tem uma legislação muito forte com a administração pública, as pessoas, servidores públicos trabalhando de casa. Na França e na Inglaterra tem uma legislação muito interessante, que é mais do ponto de vista trabalhista, claro. Então, uma legislação federal, onde o trabalhador, ele pode, é direito dele solicitar o teletrabalho. Então, ele faz uma solicitação ali no seu trabalho e o empregador, ele é obrigado a aceitar. E a pessoa pode trabalhar de casa. Inclusive, conheço muita gente que, né, a gente tem muitas pessoas, muitos brasileiros saindo, né, enfim, infelizmente aqui do Brasil para trabalhar fora. Recentemente tive na Inglaterra com um parente meu. São 2 meninos que eram da indústria farmacêutica, foram trabalhar na Inglaterra e os 2 trabalham de casa. Então, assim, a qualidade de vida que eles têm, trabalham perto de Londres, trabalham de casa, analisando as pesquisas ali no computador, filho de 1 ano, cachorro, uma qualidade de vida realmente incrível. Eu acho que a cidade de São Paulo, como uma cidade sempre protagonista de inovações, a gente merece trazer esse protagonismo e essa inovação para o Brasil. A gente fez uma pesquisa também ampla aqui no Brasil, não há nenhuma outra cidade no Brasil que tem uma legislação como a prevista aqui no projeto de lei. Eu acho que São Paulo sempre teve esse ímpeto de mostrar novidade, de trazer, antecipar tendências. Seria muito importante se a cidade de São Paulo mostrasse isso para o resto do país, que é possível. E hoje o contexto, como o vereador apresentou, o contexto é totalmente possível, porque a tecnologia permite que se faça a gestão desse trabalhador, que ela possa produzir e ela produz de uma forma muito mais eficiente. Por um lado, a gente tem para o projeto de lei, a gente sabe aqui, a gente tem uma cultura onde o poder público ele deve, né, antecipar e mover muitas vezes o empresariado. Então, o empresariado por si só, se for esperar, né, chegar no ponto onde uma Inglaterra, onde uma França está, para ir ter uma legislação onde o empregado pode solicitar o teletrabalho, a gente vai demorar muito tempo, né? E eu acho que esse projeto ele traz um incentivo ao empresariado, na forma que você incentiva e fomenta o teletrabalho. E aí, a partir de um determinado momento, onde as empresas já aderiram a esse projeto, você pode ir diminuindo aí o subsídio e tudo mais. Mas acho que faz parte o poder público dar esse primeiro empurrão. Acho que seria isso extremamente importante. E acho que para acrescentar algo que o Volney acabou de falar, você também deixando a pessoa dentro de casa, não só você movimenta o comércio local, como você também aumenta o poder de consumo da própria pessoa, né? Na medida que ela para de gastar com o seu deslocamento, com o transporte, com o estacionamento, enfim, com a saúde também, né? O estresse que a pessoa acaba tendo durante o seu deslocamento, que acaba tendo que gastar mais dinheiro. Você, então, de uma outra forma, aumenta o poder de consumo, de fato, essa família vai acabar gastando esse dinheiro, investindo em outras coisas. Ele é um ciclo realmente virtuoso. A cidade, de um determinado momento, dá um subsídio em cima do imposto, né, do ISS. Por outro lado,
deixa de gastar com subsídio, né, para o transporte público, mas também tem essa família consumindo muito mais naquela região. Então, é um ganha-ganha, não há perda de receita. No final das contas, esse dinheiro ele retorna para a sociedade e para as pessoas. Você tem os trabalhadores muito mais felizes, a família muito mais feliz. Então, só para complementar, e agradeço, parabéns, obrigado, presidente, parabéns, vereador, mais uma vez, e espero que a Câmara realmente apoie e faça com que a cidade tome essa decisão. Obrigado. Em não havendo mais oração,